palavra de Deus diz que em todos os lugares os homens precisam orar. Posso ouvir um amém? Então você e eu precisamos orar. A oração precisa fazer parte da nossa vida. A oração precisa fazer parte do nosso estilo de vida. A oração precisa ser o nosso cotidiano. A oração precisa ser o nosso alimento. A oração precisa ser o nosso pão de cada dia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa a conta aí, os irmãos ainda estão a ofertar. A última coisa, já para irmos para a palavra. Quantos sabem que nós temos conferência dia 25 a 27 desse mês? Já está tudo pronto. Estamos a organizar, mas ainda tem muita coisa para fazer. Mas a expectativa está muito grande, amém? Os nossos convidados já confirmaram. Esse ano teremos uma novidade. Teremos aqui o apóstolo Maposse junto conosco. Vocês conhecem o apóstolo Maposse? Alguém já ouviu falar da igreja do Barco? É uma das maiores. Eu acho que é a maior igreja de Moçambique. Talvez tirando as Assembleias de Deus. Mas fora dessa denominação, a Assembleia de Deus é uma das maiores igrejas do país. São mais de 1.500 ramos. Só aqui em Maputo tem mais de 20 mil membros. Então, teremos a honra de ter a presença dele aqui conosco. Aleluia! E vai ser uma grande bênção. Profeta Kumbani, já compramos a passagem dele ontem. Então, no dia 22, ele está a sair de Nampula para cá. Aleluia! E você precisa se preparar. Posso ouvir um amém? Deus quer liberar velocidade sobre nós. Sabe, você tem que entender, velocidade é o que faz você chegar rápido no seu destino. Amém? Então, se você quer chegar em Marraquene e você tem 20 minutos para chegar lá, você precisa colocar velocidade. Quanto mais velocidade, menos tempo você vai gastar. Então, tem coisas na nossa vida que vai levar tempo para acontecer, que está a demorar para acontecer. Mas quando Deus liberar a unção de velocidade sobre nós, em curto prazo de tempo nós vamos chegar e alcançar essas coisas. Quando a velocidade vier sobre nós, de repente você vai se ver no lugar que talvez precisaria de 3, 4, 5 anos para você chegar lá. Isso é unção de velocidade. Posso ouvir um amém? Então Deus está a nos preparar para isso. Estamos a organizar essa conferência, estamos a trazer convidados, porque cremos que Deus vai liberar uma unção. E quando essa unção vier, a sua vida vai começar a andar. Diga aleluia. Aquilo que ficou parado até agora vai começar a se mover. Aquilo que está a demorar a acontecer, vai acontecer. Aquilo que você acha que só vai acontecer daqui a 3, 4 anos, vai acontecer ainda nesse ano, em nome de Jesus. Porque Deus vai trazer uma unção. O que é unção? Unção é a capacitação sobrenatural para que você faça coisas que naturalmente você não tem capacidade para fazer. Então, nesses 3 dias, a unção de Deus vai ser liberada sobre nós. A glória de Deus virá sobre nós. A palavra de Deus será liberada. A sua fé será ativada. E você vai se posicionar para a velocidade que Deus tem para a sua vida. Mas você precisa estar aqui. Você precisa garantir que você estará aqui nesses 3 dias. Ouvindo a palavra, recebendo oração, adorando a Deus, sendo cheio de fé. Para que você possa, a partir da conferência, começar a decolar para o novo tempo na sua vida. Posso ouvir um amém? Então se prepara para estar aqui. Faça a sua inscrição. Pastor,
Tem que pagar a inscrição? Tem! Perdeste uma oportunidade de falar amém. Vou falar de novo. Tem sim! Nós temos uma mentalidade de que as coisas de Deus não valem. As coisas de Deus têm que ser de graça. Eu já falei, é de graça, mas tem despesas. Ontem pagamos passagem aérea, foi quase 40 mil meticais. E tem muitas coisas ainda para fazer. Então a sua inscrição nos ajuda a cobrir essas despesas para que nós não tenhamos que mexer o caixa da igreja. Posso ouvir o amém? Então faça a sua inscrição. Se possível, hoje. Ali tem uma mesa, está vendo aquela mesa ali? No final do culto vai ter 2 pessoas sentadas ali. Ali, à minha esquerda. Acabou o culto, passa lá, faça a sua inscrição. E no final, e lá vão te dar a pulseira. Essa pulseira é o que você vai colocar aqui no pulso. Pode tomar banho com ela, não tem problema, nos 3 dias. Para você poder entrar. Então, fez a inscrição, pega a sua pulseira. No dia 25 é só colocar a pulseira, chegar na porta, é só mostrar a pulseira. Vais entrar. Amém? Quem já fez a inscrição, é só passar lá, seu nome está lá, pega a sua pulseira e deixa guardado em casa para você ter como entrar aqui no dia 25. Posso ouvir o amém? Amém. Aleluia. Quem vai para a conferência, diga amém. Esse ano tem muitas conferências. Ainda tem conferência de jovem em novembro. 1 Timóteo 2,8. Vamos correr que tem ceia. Senhor, me ajude a pregar. Aliás, irmãos, os irmãos estão a chegar muito tarde para o culto. Posso falar? Os irmãos estão a chegar quase 11 horas para o culto. O culto começa às 10. Eu sei que às vezes os irmãos acham que o louvor é para nós fazer tempo até todo mundo chegar na igreja, né? Mas louvor não é queima tempo, louvor faz parte do culto. Então venha para participar do louvor também. Posso ouvir o amém? Bom, eu quero continuar uma palavra que eu comecei na quinta-feira, aqui no jejum. Esses dias estamos a falar sobre oração. Então vamos lá. Quero, pois, que os homens em todo lugar orem em... Acho que eu vou ter que comprar óculos. Mas não vou não, está amarrado. Isso aí é uma coisa que eu não quero usar, em nome de Jesus. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. Aleluia. Então, veja bem, apóstolo Paulo, você sabe que a carta de Timóteo é uma carta de pai para filho, amém? É uma carta em que Paulo, que é o pai, bem-vindo Simeone, estou feliz de te ver. É uma carta que Paulo, que é pai, está a escrever para o seu filho, que é Timóteo. Para nós, somos filhos, né? Diga amém. E Paulo, de muitas instruções que ele dá para Timóteo, ele dá essa instrução. Ele fala, olha, eu quero que os homens aqui não se refere a gênero, mas a nós, todos nós, homens e mulheres. Quero que os homens orem em todos os lugares. Inclui Moçambique. Em todos os lugares, inclui Maputo. Inclui Malhangalene. Inclui Comunidade Ágape. Então a palavra de Deus diz que em todos os lugares os homens precisam orar. Posso ouvir um amém? Então você e eu precisamos orar. A oração precisa fazer parte da nossa vida. A oração precisa fazer parte do nosso estilo de vida. A oração precisa ser o nosso cotidiano. A oração precisa ser o nosso alimento. A oração precisa ser o nosso pão de cada dia. O mundo, posso ouvir um amém?
Coloca Salmos 111, por favor. Você precisa entender que Deus é soberano. Deus governa o mundo. Olha o que diz. Ainda não colocou. Você precisa entender que Deus governa o mundo todo. Salmos 11, 4. Deus é soberano. 11. Deus é soberano. Ele governa o universo. Mas na sua soberania, Ele escolheu que Ele vai governar a terra a partir das nossas orações. Escuta. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Olha só. Deus está no trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos de Deus. Ou seja, os olhos de Deus estão em todo lugar. Diga amém. Diga, onde você estava ontem à noite? Diga, os olhos de Deus também estavam lá. Onde você estava ontem na hora do retiro? Os olhos de Deus também estavam lá. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Estão vendo todas as coisas. As pálpebras do Senhor estão atentas. Deus não tosqueneja, não fecha olho. 24 horas Ele está olhando em todo lugar. Isso não te dá temor? Deveria. Mas, apesar de Deus estar em todos os lugares, vendo todas as coisas, Deus escolheu governar juntamente conosco. Diga amém. Então, Deus governa a terra e os homens através das orações dos crentes. Me deixa pregar. Fala teu amém, que eu quero pregar. Escuta, em Mateus, quando Pedro deu uma revelação de quem era Jesus, Jesus deu uma revelação para ele também. Jesus falou, a partir de agora você, Pedro, você é rocha, e a partir dessa revelação que você teve, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Escuta uma coisa, o inferno pode se levantar contra a igreja, contra você, mas as portas do inferno não vão te prevalecer. É uma promessa, é uma palavra. A igreja sempre vai triunfar. Você sempre vai triunfar. Não importa as lutas, as dificuldades, mas as portas do inferno não prevalecerão contra você. Mas Jesus também disse outra coisa para Pedro. Disse, eu estou a te dar chaves. Alô? Deus disse que está a dar o quê? Agora eu vou te mostrar o que é chave. Jesus disse assim, eu te dou as chaves do reino. Eita, eu te dou as chaves do reino. Eu estou a te dar chaves, Pedro. Escuta uma coisa, aquilo que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Ei, você não entendeu? Eu estou a te dar uma chave. Aquilo que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra, vai ser desligado no céu. Que chave que é essa que Jesus está a falar? Você não entendeu. Que chave é essa que Jesus está a falar? Então presta atenção. A terra vai reagir à nossa ação. Os céus não agem. Os céus reagem. Você não entendeu. Os céus não agem. Os céus reagem. Pastor, quem age? Quem age é a igreja. Pastor, quem age é o crente, cheio do Espírito Santo e fé, que abre a boca para dizer, está ligado agora, está determinado agora, eu comando agora, eu autorizo agora. Escuta, Jesus não te deu a porta, Jesus te deu a chave. A porta sempre estará fechada, mas não importa o tamanho da porta, se você tiver chave você vai passar.
Ah, Senhor, abre uma porta, me dá uma porta. Deus não vai te dar porta, Deus vai te dar chave. Agora, se você vai usar a chave ou não, depende de ti. E qual é a chave? A chave é a oração. Quando você abre a boca e começa a orar, você está ligado à tua chave. Você está ligado à tua chave. Pastor, Deus tem que me dar uma porta. Ih, não vai te dar porta, Deus vai te dar chave. E Jesus já te deu a chave há muito tempo. Jesus disse, eis que eu te dou a chave. Aquilo que você ligar na terra, está ligado no céu. Quando você comandar na terra, está comandado no céu. Mas quando você desligar na terra, está desligado no... Então como é que Deus governa a terra? Através da terra. Através dos crentes. Através da igreja. É por isso que eu tenho que te dizer aqui com muito amor, talvez te dou o que eu vou dizer agora. Mas crente que parou de orar, parou de ser guiado por Deus. Crente que parou de orar, parou de ser direcionado por Deus. Crente que parou de orar, cedo ou tarde vai pecar. Quem ora para de pecar, quem para de orar começa a pecar. Quem ora é guiado por Deus. Quem para de orar, para de ser guiado por Deus. É só você olhar. Na época que você está a orar, quando você chega aqui na igreja, parece um leão. Quando você chega para o culto, você está a cuspir fogo. Pastor, basta soprar pouco só. Mas quando você para de orar, parece um gatinho. E não é qualquer gatinho, não. Um gatinho que foi molhado com água. Agora você decide. Você quer ser um leão ou você quer ser gato? Ah, Deus me chamou para edificar uma igreja de leões. Ah, Deus me chamou para edificar uma igreja de leoas. Ah, Deus me chamou para levantar um povo que quando dá um rugido, Satanás tem que dar a volta e correr para trás. Esse povo que Deus está a levantar. Esse povo que Deus quer despertar. Não queremos crente que está toda hora a fugir, toda hora está a correr. Pastor, o diabo está nervoso, o diabo está chateado, o diabo está uma luta, minha vida é uma luta, minha vida é uma tribulação. Ei, gatinho, levanta, começa a orar, e a unção de leão virá sobre ti. Precisa orar. Oração não é uma questão de você gostar ou não gostar. Oração é tipo comida. Tem dia que tem comida boa, mas tem dia que não tem comida boa. Mas você come porque é uma necessidade. Tem dia que você até sai a correr da igreja porque viu que em casa está a fazer uma comida boa. Mas tem um dia que mesmo que a comida não é boa, mesmo sem moral, voltas para casa porque tens que comer. Essa é a oração. Diga para alguém, nós precisamos orar. Crente que não ora todos os dias está se desviando. Sabe por quê? Porque está a deixar de ser governado por Deus. Porque a maneira de Deus governar você é através da oração. Diga aqui, choque. Alô? Crente que parou de orar. Se ainda não caiu, é uma questão de tempo. Por isso, se você parou de orar, eu libero uma unção, um espírito de oração sobre você hoje. Volte a orar em nome de Jesus. Volte a buscar a Deus em nome de Jesus. Crente que virou preguiçoso,
Porque escuta uma coisa, oração dá trabalho. A carne não gosta de orar. A Bíblia diz que o espírito milita com a sua carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito quer orar, mas a carne não gosta de orar. Quando se fala de oração, a carne se fecha. A carne gosta de oba-oba. Posso pregar? Escuta, um membro que não ora, um líder que já não ora, uma célula que parou de orar, uma igreja que deixou de orar, está a deixar de ser governada por Deus. Porque a maneira de Deus governar a sua igreja é através da oração do seu povo. Tem que ter alguém a ligar para Deus concordar no céu. Estamos a fazer oração na semana das células. Cada dia é uma rede que está a orar. Sabe quantas pessoas aparecem na oração? Rede que tem 80 membros. Sabe quantas pessoas aparecem na oração? 8 pessoas. Rede que tem 50 pessoas. Sabe quantos aparecem na oração? 7. Onde estão as 43 pessoas? Não estão a orar por quê? Estão a fazer o quê quando toda a rede está a orar? Cada dia da semana tem uma rede que está a orar. Os discipuladores estão lá. Vamos orar, vamos orar. Às vezes nem líder aparece na oração. Depois, mas minha célula tem que crescer. Vem aqui no culto. Eu declaro, minha célula vai crescer. Minhas finanças vão crescer. Eu vou ser promovido na minha empresa. Quem vai te promover? Quem? Porque a pessoa que pode te promover, você não está a orar para ela. E eu vou te falar uma coisa: quem não ora, está a orar, mas para um Deus errado. Posso falar de novo? A tua falta de oração já é uma oração, mas para um Deus errado. Porque Deus não importa só o que sai na sua boca, a oração que sai do coração. Às vezes a tua boca não está a orar, mas teu coração está a orar para outra coisa. Está a falar outras coisas. Posso continuar? Escuta, a oração é a nossa principal arma de batalha. Sabe por quê? Porque é na oração que você aciona todas as outras armas espirituais. Você sabia que o nome de Jesus é uma arma espiritual? A Bíblia diz que diante do nome de Jesus todo joelho se prostra. A Bíblia diz que toda língua confessará que Ele é Deus. A Bíblia diz que não há um nome acima do nome de Jesus. Malária não está acima do nome de Jesus. Câncer não está acima do nome de Jesus. Tudo que tem nome se prostra diante do nome de Jesus. Quando você declarar nome de Jesus, prostra. Mas como é que você aciona essa arma, nome de Jesus? Não, eu aciono na mente assim. A oração é a principal arma de batalha. Porque é através de oração que você aciona outras armas. O sangue de Jesus é uma outra arma espiritual. Escuta uma coisa. Demônios, quando ouvem sangue de Jesus, não importa onde eles estão, começam. Está vendo rato quando você assopra, quando você assusta rato? É assim com demônios, basta ouvir sangue de Jesus. Mas me diga, como é que você aciona sangue de Jesus?
Não. Vamos falar. Como é que você achou no sangue de Jesus? No sangue de Jesus? Agora não estás a orar, vais usar como o sangue de Jesus. A oração aciona outra arma poderosa, que é a fé que opera milagres. É a oração que move os braços de Deus. Escuta, Deus quer te abençoar. Uma vez um leproso, acho que é um leproso, se a memória não me falha, chegou diante de Jesus e falou: Senhor, se tu quiseres, podes me curar. Jesus falou: eu quero. Eu quero. A resposta de Deus para você é: eu quero. Ah, você não entendeu. A resposta para a sua oração é: eu quero. A resposta para o seu desejo é: eu quero. A resposta para a sua necessidade é: eu quero. Deus quer. Paulo disse assim, ó: tantas quantas são as promessas de Deus, já tem nele um sim e por meio dele um amém. Mas como que você vai acessar? Não, fala para alguém: oração. Diga: oração. Então fica a pergunta: é possível nós vivermos sem oração? Para viver não dá, talvez gatinhar. Talvez andar a reboque. Porque tem os crentes que andam a reboque, né? Amarrado a ser puxado. Diga para alguém: sai do reboque. Diga: sai do reboque. É hora de levantar e andar. É hora de você vestir a veste sacerdotal. Vai ministrar a Deus. Posso ouvir um amém? Escuta, todo o avivamento que já aconteceu na face da terra teve como o elemento principal a oração. Uma vez perguntaram a um avivalista: Dwight Lima Moody. Disseram para ele assim: o que precisa para ter um avivamento? Não estávamos a falar sobre avivamento pessoal essa semana passada? Perguntaram para ele, Dwight Lima Moody, grande avivalista: o que precisa para ter um avivamento? Ele falou assim: duas coisas. Para ter um avivamento, precisamos, em primeiro, tocar o coração de Deus. E em segundo, tocar o coração do homem. Para ter um avivamento, precisamos tocar o coração de Deus. E também precisamos tocar o coração dos homens. Mas, como é que nós tocamos o coração de Deus? Por meio da oração. E como é que nós tocamos o coração dos homens? Por meio da palavra. Alô, escuta. Para você tocar o coração de Deus, precisa da oração. Quando você ora, o coração de Deus é tocado. Mas agora, para Deus mover, precisa da palavra no coração do homem. Então essas são as duas coisas que precisam funcionar nas nossas vidas. Um lado a palavra, outro lado a oração. Um lado a oração, outro lado a palavra. Quando a oração vem, o coração de Deus é tocado. Mas quando a palavra vem, o meu coração é tocado. O meu coração é mudado. Meu coração é transformado. A minha mente é renovada. Eu vou me tornando tal qual Ele é. Eu vou me tornando a imagem do primogênito, do unigênito de Deus. Quando você começa a andar nesses dois caminhos, você começa a crescer. Alguns dizem assim: não, pastor, não preciso orar porque eu leio a Bíblia.
Escuta, a Bíblia é para você. A Bíblia move teu coração. E o nosso coração é duro, fala a verdade. A Bíblia é para mover no nosso coração. Mas a oração é o que vai mover no coração de Deus. Então você precisa dos dois. Eu disse aqui na quinta-feira, são as duas asas do avião. Para o avião decolar, precisa das duas asas. A oração, a palavra. Deus é tocado pela oração. A palavra, você sabia que palavra, Deus não vem no culto para ouvir pregação, sabia disso? Hã? Alô, deixa eu te falar. Deus não vem no culto para ouvir pregação. Você não vai ver nenhuma parte na Bíblia que Deus saiu da igreja, foi lá no céu, chamou os anjos, falou: Xê, hoje fui na comunidade Ágape. Que palavra! Não, a palavra não é para Deus. Na verdade, a palavra é de Deus para você. Quando Deus vem ao culto, Ele não vem para ouvir a palavra. Na verdade, Ele vem para trazer a palavra. Mas quando Deus vem para o culto, Deus vem para ouvir a oração. Ah, você não entendeu? Deus não vem no culto para ouvir a palavra. Quem vem para o culto para ouvir a palavra é você. A palavra é para você, mas Deus vem no culto para ouvir oração. O problema é que quando Deus vem para o culto, os crentes vão fazer o quê? Que hora que vai acabar isso? Esse pastor como grita. Ei, a palavra é para você. Assim que eu estou a pregar, é você que está a ser confrontado. Deus está lá em cima dizendo: continua. Vai. Mas, quando você começa a orar, aí Deus faz assim. A Bíblia diz mais. A Bíblia diz que as nossas orações sobem como incenso. E elas são recolhidas e são colocadas numa taça. Tem uma taça, um castiçal lá no céu, onde as orações são recebidas. Só que essa taça, enquanto não encher, não é derramada. Deus começa a encher. Vai recolhendo. Quando enche a taça, a Bíblia diz que é misturado com fogo e é derramado sobre a terra. E quando é derramado sobre a terra, há relâmpagos, há trovões e terremotos. A terra começa a ser abalada, porque a oração subiu. O problema é que nós não sabemos encher a taça. Oramos uma vez só. Quando acaba a oração, assim que oramos durante o jejum, nossos alvos de oração estão a ser guardados. Show! Mas quem te disse que a taça já está cheia? Se ainda não foi derramada, é porque a taça não está cheia. Ora! Continua a orar! Ixi. Alô, alguém está aqui ainda? Atos 6:4. Já vamos encerrar para cear. Olha só, estamos a falar de o que faz o avivamento acontecer. Os apóstolos, o livro de Atos é o livro do avivamento, diga amém. E os apóstolos foram os precursores desse avivamento. Mas veja qual era o segredo. Certa vez surgiu problema na igreja, porque algumas viúvas estavam a reclamar que estavam a ser discriminadas em detrimento das outras. Então foram chamar os apóstolos. E os apóstolos deram uma resposta emblemática, disseram: ei, nós não podemos deixar de orar para poder resolver esse problema. Levantem pessoas no vosso meio para resolver esses problemas, porque nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Precisa haver consagração ao ministério da palavra e ao ofício da oração. Diga: avivamento nasce da oração e da palavra. O nosso problema é que nós vivemos um desequilíbrio espiritual. Tem uns crentes que oram muito, mas não lê a palavra. Tem outros crentes que leem muito,
vira religioso, mas não ora. Enferrujado. Vai ver corrente de bicicleta quando não tem óleo, quando está seco. Diga para alguém, oração e palavra vai mudar a tua vida. Alguém está comigo ainda? A palavra vai produzir mudança em nós. Transformação em nós. Romanos 12 diz o quê? Não vos conformeis com este, mas transformai-vos. Alô? A maneira como você chegou aqui não é a maneira como você deve permanecer para sempre. Igreja? Deus quer transformar você. Quando nós chegávamos aqui, nossos pensamentos eram baralhados, estragados de qualquer maneira. Aquilo que não é normal, era normal para nós. Normalizávamos coisas, mas agora tem que mudar. Diga renovação. Transformação. Essa palavra transformação significa metamorfose. Sabe o que é metamorfose? É o processo que passa a borboleta. A borboleta para se transformar. Lagarto para se transformar na borboleta. Você sabia que aquela borboleta bonita que voa era lagarto? Muitos não sabiam, né? O lagarto vai passar por um processo de metamorfose, onde vai se transformar até se tornar uma borboleta bonita. Quando chegamos aqui éramos lagartos, cheio de problema. Não se ofenda, eu também era lagarto quando cheguei. Não se ofenda. Foi assim que eu cheguei também. Cheio de confusão na mente. Pessoa confusa. Pensamentos desajustados. A palavra de Deus, quando você começar a colher ela, ela vai começar a colocar seus pensamentos no lugar. Ela vai começar a mudar sua maneira de agir, de ser, de falar. Por isso que a Bíblia diz assim, acolhei com mansidão a palavra de Deus, a qual é poderosa para salvar. Acho que eu não vou conseguir terminar essa palavra de novo. Porque temos que orar. Está na hora da ceia. A oração é a segunda chave. A palavra é a primeira, a oração é a segunda. Escuta, Jesus espera que você ore. Muitos dizem assim, pastor, não preciso orar, porque Deus já sabe o que eu preciso. Mas não é sempre assim. Aliás, Deus sabe, diga amém. Mas não significa que você não deva orar. Deus sabe, mas Ele só vai agir quando tiver oração. Vou dar 2 exemplos e vamos terminar. O resto vou continuar outro dia. Êxodo capítulo 3, versículos 7 a 9, vamos ler. Escuta o que está acontecendo aqui. O povo de Israel foi levado para Babilônia, para Egito. E lá no Egito viveram na escravatura durante anos. E Deus havia dito para eles que após 400 anos eles iriam voltar. 430 anos depois eles iam voltar. Iam ser tirados de lá. Mas, enquanto ninguém se levantou para orar,
a promessa que Deus tinha dado não se cumpriu. Mas quando alguns começaram a orar, Deus então foi ter com Moisés, e olha o que Deus disse. Disse ainda ao Senhor, versículo 6, coloca 6 primeiro. Disse mais, eu sou Deus, o teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, esconde teu rosto, porque teu olhar... Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Passa. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exartores, intercessores. Deus chegou para Moisés e disse assim, Moisés, quero te enviar para o Egito para libertar o meu povo. Sabe por quê? Porque eu vi a aflição, mas também ouvi. Eu estava a ver a aflição durante os 400 anos, mas quando eu ouvi o clamor deles, então desci para livrá-los. Ah, pastor, Deus está a ver. Aí entra naquela coisa de vítima, né? Coitado de mim, mas Deus sabe. Deus está a ver, minha vida é uma desgraça. Deus está a ver. Mas quando você orar, Deus vai levantar o Moisés. Alô, Moisés é fruto de oração. Moisés é resposta de oração. Escuta, Moisés foi o avivamento para aquele povo. Moisés foi quem tirou o povo de lá. Moisés quem operou milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Moisés foi uma resposta de Deus para a oração daquele povo. Hora que teu Moisés vai chegar. Olá, as irmãs já estão assim. Oh, meu Moisés. Não é esse Moisés que eu estou a falar. Mas pode vir ele também. Ele pode trazer um avivamento, aleluia. Daniel 9:2. O povo de Deus está na Babilônia há 70 anos. E Deus falou, vão ficar na Babilônia por 70 anos. Depois de 70 anos, eu vou vos tirar de lá. Completou-se 70 anos, ainda estavam lá. Mas, Daniel, olha o que diz a Bíblia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar a assolação de Israel, era 70 anos. Ou seja, eu a ler os livros entendi que o tempo que Deus havia falado já havia se completado. Já havia se cumprido o tempo. Então o que Daniel fez? Versículo a seguir. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Eu vi, já se cumpriu 70 anos. O tempo da promessa já deu. Escuta, provavelmente, se ninguém levantasse para orar, iam continuar na Babilônia. Alô? Alguns de nós já nem deveríamos estar a passar pelas coisas que estamos a passar. O tempo já passou há muito tempo. Mas sabe o que falta? Virar para Deus em oração, jejum, pano de saco, cinza, consagração. Oração e a palavra é o que nós precisamos para o avivamento. Posso ouvir um amém? Vou terminar agora aqui já. Cornélio, Atos capítulo 10. Cornélio era um gentio. A pregação não tinha chegado aos gentios ainda. Era para os judeus. Mas sabe o que aconteceu? Cornélio, mesmo não sendo crente, não sendo alguém que estava destinado às promessas, começou a orar a Deus. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava Cornélio orava a Deus quantas vezes por mês? Continuamente, alguém parafraseia, traduz para mim, continuamente é o quê? Toda hora. Cornélio não era judeu. A palavra de Deus só era para os judeus até aquele momento. Cornélio não estava incluído na promessa ainda. Mas ele começou a orar a Deus. Ele começou a orar a Deus.
começou a orar a Deus. E a oração toca o coração de quem? A oração tocou o coração de Deus. Mas, para Deus mudar, Cornélio precisava do quê? Alô, vamos raciocinar juntos, já estou a terminar. Cornélio orou a Deus, tocou o coração de Deus. Deus não podia mudar a vida de Cornélio logo de uma vez? Deus não fez isso, precisava da palavra. Sabe o que Deus fez? Apareceu um anjo na casa do Cornélio. O anjo, mesmo ter chegado na casa de Cornélio, não trouxe uma varinha mágica, veio assim, plim, mudou a vida de Cornélio. O anjo falou assim para o Cornélio: vai, Deus ouviu sua oração, a sua esmola, mas agora você vai fazer o seguinte: vai para Cesareia, vai te encontrar um homem chamado Pedro, e quando você encontrar com ele, traga ele até aqui, e ele vai te dizer o que tem que fazer. Ele vai trazer a palavra. Para Deus mudar o teu coração precisa a palavra. A tua oração tocou a Deus, mas Deus quer te mudar, mas Deus está procurando uma maneira da palavra chegar em você. Aí Deus, Pedro está em casa, a Bíblia diz que Pedro está a orar, de repente aparece, ele tem um êxtase, uma visão, aparece um lençol com animais impuros que os judeus não comiam, e Deus fala para ele: tira um, mata e come. Pedro fala: Senhor, eu não posso comer, nunca comi isso, eu sou judeu nato, puro, não vou me impurir. Deus falou: não chama de impuro o que eu purifiquei. Aqueles animais impuros que Deus estava mostrando para Pedro, era Cornélio, eram os gentios, éramos nós, e Deus está a dizer para Pedro: eu já santifiquei. Aparece a segunda vez, tira um, mata e come. Pedro falou: não posso, eu sou judeu. A terceira vez, Pedro entendeu. Daqui a pouco alguém bateu na porta da casa de Pedro. Deus falou para ele: não temas, vai. Quando você encontrar a pessoa, faça o que ela te disser. Pedro sai para fora, encontra a pessoa diz: meu senhor Cornélio teve uma visão, Deus apareceu para ele, Deus mandou vir te chamar. Pedro falou: então vamos. Quando Pedro chega na casa do Cornélio, Pedro começa a pregar a palavra. Versículo 44. Olha o que a Bíblia diz. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. Escuta uma coisa, o Espírito Santo não podia cair na hora que o anjo chegou lá. Não, porque faltava a palavra. E os anjos não podem pregar a palavra. É um privilégio que eles não têm, somente nós temos. A oração tocou o coração de Deus, mas Deus precisava da palavra para mudar o Cornélio. Então Deus manda chamar Pedro. Quando Pedro chega, começa a pregar. Enquanto Pedro está a pregar, a palavra começa a funcionar. A Bíblia diz que enquanto ele falava, o Espírito caiu sobre eles. Precisamos da oração, da palavra. Como o diabo sabe que a palavra vai mudar você? É por isso que na hora do culto você apanha sono. É por isso que na hora de ler a Bíblia você soneca. Já viu como é difícil ler a palavra? Liga a Netflix. Sono desaparece. Abre a Bíblia. Entra no WhatsApp. Sai do WhatsApp e vai ler a Bíblia. Então deixa eu te falar uma coisa. Essa nossa geração do WhatsApp, de Netflix, de Instagram, só está a provar uma coisa para Deus. Que a nossa falta de oração nunca foi por falta de tempo. Porque tempo é o que mais gastamos na internet, na televisão e muitas outras coisas. Obrigado. Diga: que choque. Tem que orar. E eu quero te dar uma dica importante. Ora de madrugada. Eu falei aqui na quinta-feira. Você pode escolher o horário de falar com Deus, mas não pode escolher o horário de Deus falar com você. O horário da visitação e da revelação é madrugada. É por isso que você vai ver a Bíblia dizer que Jesus, na quarta vigília da noite, estava a orar. Por isso que Jesus falou: vigiai e orai. Essa palavra vigiar tem a ver com a vigília dos soldados. Você sabe que soldados, em tempo de guerra, o quartel não pode ficar desgovernado, não pode ficar vazio. Os soldados têm que fazer vigília, têm que fazer troca, turnos. Existem 4 turnos de oração. O primeiro turno é das 18 às 21. São 3 horas. O segundo turno é das 21 às 0.
outro é das 0 às 3. E a quarta vigília, que é o quarto turno, é das 3 às 6 da manhã. É o turno que Jesus orava. 4 vezes está na Bíblia, na quarta vigília da noite. Por que, pastor, tem que orar de madrugada? Porque é a hora que o seu coração está quieto, a sua mente está vazia, você não está preocupado com nada, as preocupações do dia ainda não apareceram, então você está pronto para ouvir a Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Diga: Deus ama os que lhe amam. E aqueles que buscam a Deus de madrugada vão lhe encontrar. O turno da revelação, o turno que Deus fala é o turno da madrugada. Você sabia que maná que caía do céu era para ser colhido de madrugada? Madrugada é antes do sol sair. A Bíblia diz que eles tinham que pegar antes do sol sair, porque quando o sol saísse, derretia. Iam passar fome. Quem dormisse até tarde para ir pegar a maná, ia passar o quê? Sabe por que tem muito crente passando fome? Porque dorme demais. Acorda às 5 para orar. Acorda às 6 para orar. Acorda às 3 da manhã para orar. Queremos orar 12 horas. 12 horas já não funciona. Estamos ali no quarto, queremos orar, telefone. Queremos orar, fechar o olho. Daqui a pouco lembramos: ei, aquela fatura de água, se não pagar hoje, amanhã é multa. Queremos orar um pouco, daqui a pouco estamos distraídos. Mas de madrugada não tem isso. Ora cedo. Na quarta vigília da noite, Jesus está a sair da oração, está a ir encontrar com os discípulos andando sobre as... Irmão, Jesus orou de madrugada. Nós somos o quê? Para não orar de madrugada. Ora cedo. Ixi. Pastor, eu tento orar, mas não flui, não consigo. Então, vou dar uma dica importante e terminamos assim. Ora pela sua vida de oração. Zacarias 12 diz... Ainda tenho muita coisa para te falar, mas Deus vai preparar outra ocasião. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de espírito de oração. Ora para Deus. Ora pela tua vida de... Quando você ajoelhar para orar, a maioria de nós, quando dá 15 minutos, já acabamos tudo. Você está lá, 15 minutos depois, já acabou tudo. Não sai depressa, fica mais um pouco. Aguarda no Senhor. Espera no Senhor. E fala: Deus, me dá palavras. Me ajuda a orar. Você sabe que a única coisa que os discípulos pediram para Jesus a ensinar foi a oração. Jesus não ensinou os discípulos a expulsar demônio. Jesus não ensinou os discípulos a ler a Bíblia. Jesus ensinou a orar. Não foi o que disse? Ensina-nos a... Precisamos orar. Precisamos orar. Ora, quando a taça estiver cheia, vai ser derramada sobre ti. Posso ouvir um amém?